Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com um grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui apresentando o programa Engenharia Predial, objetivando trazer conhecimento, experiências, tecnologias e outras oportunidades para todos aqueles que lidam diariamente com gestão predial. É importante ressaltar que a nossa participação aqui graças a uma oportunidade que o Sérgio Craveiro, CEO da TV Síndico Online, nos oferece aqui. Esse programa ele tem uma abrangência nacional. Nós temos a grata satisfação de dizer que temos tido 1.200, 1.500 visualizações desse trabalho nosso, portanto, com uma excelente repercussão, né? Como sempre a gente informa, nós temos lá na @engenhariaceoto, nós temos todos os programas gravados, inclusive esse, que após a conclusão ele está lá gravado. Aqueles que quiserem rever algumas informações importantes que a gente traz, ou qualquer outro questionamento, pode acessar lá o nosso Instagram para ter as informações. Nós trazemos para esse tema, o tema para esse programa de hoje, a manutenção predial, né? Mas nós buscamos trazer também, em paralelo, até para dar a vocês e aos síndicos, principalmente, né, que tratam essa parte da engenharia predial, que tem tanta dificuldade no trato dessa manutenção predial. Nós trouxemos aqui hoje o José Drauzio Girão, que é engenheiro de produção e responsável pela manutenção de um grande hospital em Vila Velha, justamente para que a gente, através de um paralelo do que ele produz lá, né, do trabalho que ele executa lá, todos os demais profissionais que atuam na área, que estejam nos assistindo, possa entender, né, a importância e a responsabilidade que é tratar o tema manutenção predial, né? Então, por isso, a gente acrescentou aí a esse trabalho, a esse tema hoje, a manutenção predial com a manutenção hospitalar. Nós vamos ter também, já dentro em breve, peço desculpas, mas o Luiz Araújo, da Vistopred, né? Ele já esteve aqui com a gente algumas vezes, para apresentar para vocês um app, um aplicativo de manutenção predial. Porque, veja, dentro desse paralelo que nós vamos fazer aqui, vai ficar muito claro que, para uma engenharia de manutenção predial hospitalar, existe a necessidade de muito mais tecnologia, né? O Girão vai nos dar uma noção do que é feito lá dentro. Mas, para efeito da manutenção predial normal do dia a dia de um síndico, um aplicativo ele tem o objetivo de facilitar, né, de dar ao síndico aquela personalização do trabalho dele, né, a guarda de informações, que é fundamental nas questões de manutenção. E aí o Luiz, daqui a pouco, ele vai estar conosco também. E já, então, agradecendo ao José Drauzio Girão, peço que ele se apresente, dê o seu currículo aí, dê as informações que ele entende necessário para que a gente possa iniciar essa conversa. Boa noite a todos. Obrigado aí, primeiramente, Maurício, pelo convite. É muito bacana, né, poder estar aqui falando de manutenção e principalmente de uma área tão bacana, né, que é a área hospitalar. A gente costuma falar que é uma área crítica, né, mas crítica no sentido, né, de que o hospital não pode parar e com isso você tem que ter tratativas, né? Como você já falou, eu sou engenheiro de produção, né, de formação, sou analista de sistema também de formação, sou especialista em engenharia de manutenção pela Abraman, Univix,
né? E tenho MBA em Gestão Empresarial pela UVV. Na área hospitalar, eu já vou fazer 16 anos, né? Cuidando aí das estruturas do hospital e colocando, buscando, né? Entender, né? Então, uma coisa assim bacana de colocar, né? Para a gente mudar um pouco o foco aqui, né? O hospital, vamos tirar a palavra hospital, vamos chamar de equipamento social, né? Ele é um equipamento que precisa estar em ordem para funcionar. E se a gente for fazer um paralelo aí à questão de manutenção predial, Maurício, a gente já pode pegar um exemplo: limpeza de caixa d'água, né? Então, é uma coisa extremamente importante a gente manter a caixa d'água limpa. Então, o hospital ele faz a limpeza da caixa d'água. A diferença do hospital para um condomínio é que o condomínio, essa limpeza é anual. Para o hospital, essa limpeza é semestral, né? E a mesma você na sua manutenção, você tem que focar não só as questões da edificação, mas também toda uma área de contaminação, de possíveis focos de contaminação e outras possibilidades, inclusive o risco de uma paralisação desse ou daquele serviço é muito mais grave, não seria no caso de vocês, né? Então, a manutenção ela precisa ser bem planejada, seria isso? A diferença básica. Sim, vamos colocar aqui, quando a gente olha para o hospital e você olha para esse prédio e você olha para um condomínio, duas coisas: não pode faltar luz e não pode faltar água, né? No caso do prédio, alguns prédios até têm geradores, pelo menos para manter o elevador funcionando na emergência, mas se faltar água e se faltar energia, são dois problemas para um condomínio, e a mesma coisa para um hospital. Então, água e energia são as coisas fundamentais. O planejamento, né, ou aquilo que é feito em termos de manutenção da área crítica do hospital, limpeza de caixa d'água, é feita uma programação anual, já tem as datas, já tem tudo certo. Quando chega no mês, se não me falha a memória, acho que agora, em outubro, eu tenho que fazer essa limpeza, já está tudo certo. A empresa vem, executa o serviço, né? Como nós temos várias caixas d'água, dá para fazer esse serviço. Essa rotação, né? A gente fala no hospital um negócio assim gozado, né? Quando você trabalha na área de saúde, você aprende a trocar a roda do carro com ele andando, né? Porque é basicamente isso que eu estava imaginando aqui. O prédio ele não pode parar, né? Você não para o hospital, né? Numa edificação residencial, há até a possibilidade de você, eventualmente, durante um dia inteiro, por exemplo, você não ter água, né? Numa situação mais emergencial. A própria energia é fundamental, mas também, em um período, você pode ter ela interrompida, né? Mas para um hospital, isso não existe essa possibilidade, correto? Não. O hospital, falta de energia e falta d'água é zero. Não pode faltar, em momento nenhum. Então, a gente planeja isso, né? O hospital teve um período aqui que a gente teve aquela questão do apagão no Brasil, sim, né? Faltou energia em vários lugares no Brasil, e aquele momento causou, principalmente no Nordeste, um problema sério, porque os geradores eram projetados para atender só as áreas críticas, que é centros cirúrgicos, as UTIs e pronto-socorro. Só que os pacientes internados sofreram com essa falta de energia. E a Anvisa, né, que é o órgão que regulamenta aí toda a área de saúde no país, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela baixou uma portaria dizendo que os geradores eles tinham que passar a atender agora o hospital como um todo, né? Sim. E aí, senhor, eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo acompanham o noticiário, mas esse ano, para você ter uma ideia, o que a falta de manutenção causa, eu acho que nós já tivemos, eu acho que seguramente umas 10 intercorrências de incêndio em hospitais a nível Brasil. E quando você vai buscar a causa desses incêndios, todos eles estão ligados à falta de manutenção, né? Seja no circuito elétrico, seja no gerador, né? Ou seja, em algum momento houve uma falha da manutenção e causou esse incêndio. Então,
é extremamente importante que você faça a programação. Você colocou aqui, né, o outro convidado vai estar aqui falando sobre um aplicativo. O hospital ele tem um software de gestão, né? Nós temos um sistema que a gente gerencia todas as solicitações de serviço, né, que nós chamamos de ordem de serviço, né? Nós temos um programa de manutenção, né, o sistema de ar-condicionado. Você falou em contaminação, né? O sistema de ar-condicionado ele passa por manutenção periódica, né? Principalmente na questão de substituições de filtro, né? Vivemos isso aí na Covid agora, todo mundo ouviu falar, temos que ter filtros absolutos para filtrar o ar, e isso faltava, e no período da pandemia, inclusive, a Vigilância Sanitária baixou uma portaria proibindo o uso dos equipamentos de ar-condicionado nos apartamentos, nos quartos, porque você não tinha como botar filtro nesses equipamentos. Então, era porta aberta, janela aberta, né? Foi um período muito difícil, por conta do calor, e as pessoas queriam ligar o ar. Gente, é impossível, não posso ligar o ar, é proibido ligar o ar, né? Porque você não tinha como filtrar esse ar, né? Então é preferível deixar a janela e a porta aberta. Então, no caso do ar-condicionado, nós estamos falando de equipamentos que atendem o prédio todo, chiller, ou vocês, no caso do seu hospital, lidam com unidades privadas, em cada um dos apartamentos? Nós temos, na realidade, o prédio ele tem, hoje, conta com 4 chillers, né, que tem uma capacidade de 600 TRs, né, de geração de água gelada, né, de refrigeração. E temos sistemas híbridos, né? Na realidade, eu tenho equipamentos, né, eu tenho máquinas, né, que ficam, por exemplo, que refrigeram sala cirúrgica. Eles são equipamentos que utilizam filtros, né? Filtros absolutos, mais potentes, né? Aí seriam equipamentos para filtragens mais potentes. Isso, porque o centro cirúrgico, o centro cirúrgico ele exige o que a gente chama de fluxo laminar, né, Cioto? Você insufla pelo teto e você retorna pelo piso, né? Para que você fazer uma circulação. Uma circulação. Nos quartos, você só tem um fancolete, ou seja, você só tem aquele aparelho que joga o ar gelado, você não tem filtro, você não tem nada, mesmo porque quem está no quarto não são pacientes que estão ali com algum tipo de contaminação. Se ele, por exemplo, é um paciente que está acometido de uma tuberculose, por exemplo, ele vai ficar no isolamento, seja na UTI ou seja num quarto de isolamento, cuja entrada você tem uma pressão positiva e dentro do quarto você tem uma pressão negativa. Então, esse paciente ele fica isolado nesse ambiente. Os quartos, de forma geral, é só uma refrigeração normal, ele só joga o ar gelado, ele recircula, mas ele recircula o próprio ar. Você tem um filtro de poeira, né? Vamos colocar assim, mas ele é diferente, né? Vamos colocar aqui, seria como se fosse um split, mas é com água gelada. Eu pego a água, passo por um radiador, né? Passo por uma serpentina, tem um ventilador que sopra naquilo ali, então a gente tem um filtro só para poeira, para que aquela poeira não, se ela subir, eu não jogue ela no ar. Mas é só poeira, não tem outro tipo de particulado aí, né? De filtros especiais. A questão da contaminação hospitalar, ela costuma estar ligada à questão da refrigeração? Não necessariamente. Não necessariamente. As providências o hospital é uma coisa assim curiosa, né? Recentemente a gente estava discutindo muito isso. O hospital é um lugar de cura, não é um lugar de doença. Às vezes as pessoas têm essa visão errônea. Por quê? Porque, olha só, Maurício, todas aquelas pessoas que têm algum tipo de... esteja cometido por alguma situação em que seja uma doença transmitível, ou seja, pelo caso aí da Covid, pela tuberculose, elas ficam isoladas, né? O hospital tem ambiente próprio para manter essas pessoas para ficarem isoladas. Elas estão protegidas e protegem os demais profissionais que estão você tem situações, você tem mecanismos, né, para você evitar essa contaminação. Óbvio, você tem uma comissão, existe uma comissão que apura as questões, né, de intercorrências
no hospital em termos de infecção. A engenharia, né, o setor, eu como representante da área de engenharia, faço parte dessa comissão para que a gente possa discutir. Essa contaminação veio por quê? Veio por um instrumento, veio pelo ar, ou seja, qual foi o meio de contaminação, para que a gente possa estar atuando e trabalhando, tentando ajustar essa situação. Ok. Só para esclarecimentos, né? Vocês já viram aí, entrou o Luiz Araújo, da Vistopred. Ele é engenheiro civil, atua mais na área de estruturas de concreto armado, mas também, em paralelo, tem uma empresa que desenvolveu um aplicativo sobre manutenção predial. E aí a gente já... Luiz, só para você fazer as suas apresentações, eu vou... já a gente entra na questão do aplicativo, só concluir alguns itens algumas situações que eu gostaria de questionar o Draulio sobre o que a gente havia conversado. Seu áudio está fechado. Beleza, peço desculpa pelo atraso, mas estava encerrando uma aula aqui. Bom, o senhor já me apresentou aí mais ou menos, a gente vai... Deixa correr aí para a gente não atrapalhar o andamento. Quando a gente voltar para falar, a gente conversa sobre todas as questões aí. Obrigado. Ô, Draulio, vamos lá. Você tocou em alguns pontos que são, para mim, importantes, inclusive para esse paralelo, né? Nós temos, a nível de edificações, vistorias de corpo de bombeiros, sejam elas residenciais, prediais, apenas a vistoria do corpo de bombeiros no que tange a questão de incêndio e pânico, né? Que foi o exemplo que você deu. Mas você comentou que na área hospitalar nós temos também aí a Anvisa com a fiscalização sobre provavelmente todo o funcionamento, né? Na questão do gerador, então, só queria confirmar com você, a exigência hoje para um hospital é que o gerador cubra todas as instalações, independente do tipo, né? Atenda, substitua completamente, em caso de falta de energia, todo o hospital, né? Diferentemente, apenas só para as pessoas entenderem, nós temos na questão do gerador, para as edificações residenciais, apenas a obrigação de um gerador para o elevador, quando ele é um elevador que está instalado em local protegido, né? E existe, inclusive, é bom ressaltar isso, muita dúvida, porque a legislação, por exemplo, de Vila Velha ainda mantém a obrigação de, no projeto, você ter um local para abrigo do gerador, né? Mas a legislação posterior determinou que esse gerador não necessariamente precisa ser instalado, né? Então, só confirmando, no caso de hospital, é gerador para todo o sistema, é isso? Isso, senhor. Olha só, quando você pega a norma, né, específica da Anvisa, que é a RDC 50, que fala da infraestrutura, né, da infraestrutura predial, né, que a gente está falando aí da predial. Isso. Ela classifica a elétrica, né, como 0, 5 e 15. O que é classe 0? Classe 0 significa que aquele ambiente não pode faltar luz em momento nenhum. Exemplo, centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico, se eu pegar uma linha de abastecimento de energia, eu tenho a concessionária, eu tenho o gerador e eu tenho o no-break. Tá? Por quê? Quando falta energia, o gerador leva em torno hoje de 15 segundos, 20 segundos, nem chega a 20, em torno de 15 segundos para entrar em operação. Mas o centro cirúrgico, nem esses 15 segundos ele pode ficar sem energia. Mas significa energia no centro cirúrgico inteiro? Não. Em alguns pontos. No foco cirúrgico, no respirador, né? E se eu olhar ainda para dentro do hospital, alguns equipamentos específicos têm bateria própria. O respirador, né, ele tem monitor multiparamétrico, ele tem a sua bateria. Então, se eu olhar para o hospital, eu tenho um encadeamento aí para dar garantia ao paciente de que ele não vai ficar sem assistência. Mas essa norma agora, ela é realmente... No caso do hospital que eu trabalho,
tanto a subestação elétrica quanto os geradores, eles ficam apartados, né, separados da edificação. Eles ficam totalmente isolados. E eu, por norma, como você falou, o Corpo de Bombeiro, eu passo por 2 fiscalizações anuais. O Corpo de Bombeiro fiscaliza toda aquela parte que fiscaliza o prédio normal, saída de emergência, luzes de emergência, porta corta-fogo, tudo isso ele vai olhar. Pressurização. E vai olhar a minha subestação. Como é que está a minha subestação? Como é que está o meu gerador? Se ele está protegido, se ele não está, se eu tenho os extintores específicos. Então, o bombeiro faz isso. E o hospital ele passa por vistoria anual. O bombeiro vistoria os hospitais anualmente. E eu também passo pela mesma fiscalização da vigilância sanitária. Só que, no caso, quem faz essa fiscalização é a vigilância estadual por uma normativa da Anvisa. A Anvisa transfere para o Estado essa fiscalização. Então, ela vai lá, fiscaliza o hospital no conjunto de suas atribuições médicas, né, seja olhando toda aquela parte de saúde, e fiscaliza vários pontos da área estrutural. O gerador, ele vai lá verificar se o gerador está funcionando, se atende, pede um unifilar, né? Ele pede, se há modificações, eles olham até o unifilar para saber se o hospital realmente está sendo, o hospital como um todo está sendo atendido pelo gerador. Ok. Tá? Ô, Draulio, aproveitando o gancho aí que você falou em Estado, né? Nos 2 sentidos, nós temos, como estava até conversando com você antes do programa, nós temos hospitais particulares e hospitais da rede pública, né? Em termos de Estado, as duas, tudo isso que nós estamos falando em termos de geração é uma realidade? Isso existe? Porque eu te pergunto porque eu fiz há anos atrás uma grande reforma à época, né, para o Hospital São Lucas, e sei perfeitamente que lá o gerador estava atendendo muito precariamente alguns pontos, né? Mas isso hoje já é uma realidade no nosso estado? Cioto, eu não conheço os hospitais públicos, né? A gente conhece alguns engenheiros, alguns profissionais, mas quando eu faço visita a alguns hospitais particulares. Mas, recentemente, eu fiz uma visita ao Jaime Santos Neves, né, por uma questão de equipamento médico, né? Eu fui lá vistoriar, conhecer um equipamento médico, né, que é um autoclave que a gente chama de termosensível. E a gente aproveita e está lá, a gente olha. Né? No caso do Jaime Santos Neves, quem cuida da manutenção, seja ela a engenharia hospitalar ou da engenharia clínica, é uma empresa terceirizada, né? E ela, por força de contrato, tem que manter tudo funcionando. Eu não fui à área de geradores, eu não fui conhecer. Mas o pouco que eu conheci, eu diria para você, eles estão bem estruturados. Jaime Santos Neves está bem estruturado. Porque é um hospital novo, né? Mas aí a gente tem aquelas... Os hospitais mais antigos eu não conheço, eu não tenho. Mas, por força de norma, eu vou falar para você, por força de norma, todos são obrigados, todos devem ter. Tá? Até porque devem estar sendo fiscalizados, né? Você comentou sobre a possibilidade de haver fiscalização nos privados e não essa fiscalização tão intensa nos hospitais públicos, né? Mas ainda assim a obrigação da lei é que todos estivessem sendo fiscalizados. Sim, correto? Todos têm que ser fiscalizados. E como eu comentei com você há pouco, se você pegar nos últimos 10 meses aqui, já tiveram várias ocorrências a nível Brasil de incêndios, e aí sim, o incêndio é tanto no hospital público quanto no hospital privado, não pense você. E aí todos, infelizmente, pela mesma situação, todos caem numa falha de manutenção, não houve manutenção, não houve uma preocupação com a manutenção desse gerador, desse sistema elétrico, né? Então, seja no público ou seja no privado. Quando a manutenção falha, é risco eminente. Inevitavelmente tem alguém correndo risco, né? Sim, infelizmente tem alguém correndo risco. Uma outra situação que eu gostaria de lhe perguntar, até porque nós estamos com uma situação muito peculiar
num empreendimento recente, um prédio com um pouco mais de 6 anos, e nós verificamos, um conjunto de 280 apartamentos, salvo engano, 3 torres, em Itaparica, e nós verificamos que a tubulação de ferro galvanizado, que deveria ser própria para a água, mas se verificou que, na verdade, é um ferro galvanizado de eletroduto, ela está praticamente obstruída por material que está encrostando a tubulação, né? Nós estamos fazendo alguns ensaios da água e fizemos também desse material que está encrostando, né, que está obstruindo, mas ainda não temos uma decisão clara da causa disso, né? Vocês, para efeito de água, você comentou em limpeza de caixa d'água, vocês também têm a necessidade de análise da água? Ou Sim. A análise fica... Pois não. Senhor, a análise de água no hospital é mensal, tá? Então, eu faço a análise da água do prédio como um todo, mensal, e faço a análise da água do que a gente chama de osmose, né? Que fornece água para fazer as hemodiálise. Essas, então, são mais rígidas ainda. Sim. Né? São mais rígidas. A nossa preocupação, senhor, eu acho que isso é um problema que a gente tem, infelizmente, né, estrutural. Água gelada, água fria, né, no hospital, sim. Tubulação de PVC, né, marrom, né, aí o fabricante não vem ao caso. A tubulação de água quente, a gente está num processo de substituição de quando a gente pode, que o prédio ele tem 2 edificações em momentos diferentes. Na edificação antiga tem muita tubulação de cobre, na nova não tem mais nada de cobre, é tudo PPR. Então a gente está trabalhando para retirar o cobre, porque ele está furando. E só temos ferro galvanizado, só temos tubulação galvanizada na tubulação de água gelada da refrigeração. Tá? Então, incêndio, a refrigeração. Provavelmente o incêndio também. O incêndio lá, a tubulação é de cobre. Toda a tubulação... no prédio antigo é cobre, no prédio novo foi usado galvanizado. Né? Então, essa a gente consegue. Agora, na tubulação de água gelada, a gente tem um problema de incrustação, talvez seja pelo material, seja pelo... Mas aí o produto que você adiciona à água, né? Não seria uma... Na simples qualidade da água, né? Não, a tubulação, como ela é fechada, né, de água gelada é fechada, você pode fazer um tratamento químico nela. Okay. A água servida do hospital, você não tem jeito. O único jeito de você ter tranquilidade é limpeza de caixa d'água. Né? É limpar e manter as caixas d'água rigorosamente limpas. Ok, né? Mas só para efeito de me ajudar nessa análise que nós estamos fazendo, a água que vocês recebem, que provavelmente é a água que também recebe esse empreendimento, vocês têm observado alguma variação, algum produto estranho que eventualmente apareça? Não, senhor. O único questionamento que fazemos... Químico, né? Não vemos, não tem. Quando a gente faz análise, a gente não observa nada. Quando a gente faz a análise, né, semestral, a gente faz uma análise físico-química da água, da osmose, e a gente faz num ponto de entrada, ponto de saída, porque eu tenho que comparar a entrada com saída. A gente percebe que não tem modificação. O que às vezes a gente percebe na água da concessionária aí, às vezes ela vem com a baixa de cloro, às vezes quando o cloro chega lá já é pouco. Eu tenho um sistema de cloração no hospital por conta disso. Né? O hospital tem hoje dá 1 milhão de litros armazenados no hospital. Então eu tenho o meu sistema de cloração, que é obrigado, que cloro evapora, mas poucos problemas. Já tivemos mais problemas. Hoje eu tenho pouco problema de sujidade, né? Quando faz aquelas manutenções pesadas, que a adutora rompeu, aí não tem jeito, vem lama na água, infelizmente, a gente não tem como fugir dessa situação. Evitar, né? Mas já está preparado, né? Já a informação do rompimento. Aí aconteceu, vamos fazer o quê? Houve um acidente, a tubulação rompeu,
e eles não têm como limpar essa tubulação. A limpeza da tubulação é jogar água ali e fazer com que esse barro, né, dissolva. Mas ele acaba só por curiosidade, a sua reserva técnica, né, de quantos dias? O hospital ele consegue ficar hoje 10 dias sem precisar de reabastecimento. Entendi. Se eu fizer economia, eu consigo prolongar isso mais, né? A gente faz eu faço um controle, né, do meu consumo. Ele é mês, semana, dia, hora, minuto, segundo, porque eu tenho uma estação de tratamento de esgoto, então ela tem uma capacidade, né, de tratar tantos litros de água por segundo, então eu vou até a minha capacidade, eu vejo até quantos litros de água eu gasto por segundo, né? Okay. Mas é um número razoável, são entre 4 e 5 mil metros cúbicos por mês de água, né? O hospital gasta muita água, infelizmente. Luiz, antes de você entrar, o que eu expliquei a todos que estão nos assistindo é que a gente está tratando manutenção predial, mas fazendo um paralelo, né? E aí com a presença do Braulio, dando os esclarecimentos para nós, de uma situação onde a manutenção ela é levada ao extremo, né? A qualidade da manutenção ela é importantíssima, exatamente para poder fazer com que síndicos, gestores de condomínio entendam o quanto é importante a manutenção, né? E o quanto isso significa de resultado, inclusive na vida útil da própria edificação, né? Então, fala para a gente aí sobre o aplicativo Vistopred, onde ele pode estar dando aquela ajuda ao síndico no sentido de estar facilitando a vida. Bom, senhor, eu peguei como os outros bondes no meio do caminho, né? Mas, obviamente, pelo pouco que eu pude perceber, o nosso amigo Draulio falando, a manutenção lá ela é só levada como ela tem que ser levada, né? A manutenção é séria, né? Seja na nossa casa, seja no nosso carro, seja no nosso edifício. Obviamente, na nossa saúde, né? Se, obviamente, no hospital, ela é agravada pelas particularidades do hospital, que não pode parar, que tem que ter demanda para continuar independente dos problemas que aconteçam, né? Mas a manutenção da edificação tem que ser tratada, na minha opinião, com a mesma seriedade que é tratada do hospital. Talvez a gente possa abrir mão aí de talvez não ter um abastecimento por 10 dias, mas obviamente não pode ficar sem água 10 dias, né? Então, as manutenções elas têm que acontecer o tempo todo, né? E acho que dentro dessa ótica, qualquer síndico, né, que queira fazer um trabalho sério e que de fato quer diminuir custo no seu dia a dia, vai andar com essas manutenções em dia, porque a manutenção em dia é sinônimo de qualidade e economia. Afinal de contas, você não vai ficar tampando buraco, consertando coisa que quebra o tempo todo. Você vai manter as coisas funcionando. Então, acho que dentro dessa ótica, o aplicativo, a gente sempre, quando está aí passando, falando do aplicativo, a gente não tem objetivo nenhum de ensinar ninguém a fazer gestão do condomínio, ninguém a ser o melhor síndico do mundo. O síndico que está redigindo hoje no seu condomínio, ele já é o melhor síndico do condomínio. Afinal de contas, ele é único, né? Ele é o único foi eleito para isso, né? Condomínio. Então ele é o melhor síndico de condomínio. A gente só quer trazer ferramentas que de fato ajudem ele a não esquecer períodos de manutenção, poder colocar isso de forma digital e transparente para todo mundo, que é muito, além de fazer, a gente tem que mostrar que fez, né? A gente é muito bacana quando o Draulio fala que ele sabe quantos metros cúbicos de água ele usa por segundo. Será que eu, como condomínio, sei exatamente quanto o meu condomínio gasta de água? Bom, a partir do momento que eu uso isso no aplicativo que traz transparência, agora eu vou saber, inclusive, vou poder ajudar no desperdício. Olha só, se todo mundo tem essa informação, isso a gente está falando do item, mas, e quando a gente fala agora de uma reforma, e quando a gente fala de uma ampliação, e quando a gente fala nas manutenções do dia a dia, no sistema de água, no sistema de gás, no sistema de incêndio, né? A gente tem vários problemas, por exemplo, com alarme de incêndio, que a gente sabe que isso é um complicador. A norma prevê várias manutenções que têm que ser feitas semanais, e a gente sabe, né, senhor, que é uma displicência absurda.
Porque muitas das vezes o síndico não tem tempo de fazer isso. Né? O síndico ele é imposto a ser gestor, mas pode ser que ele seja advogado, pode ser que ele seja apresentador, igual o seu outro aí, e não saque de manutenção. Então, obviamente, se ele tem uma diretriz, se ele tem um aplicativo, que é a nossa proposta, de ajudar esse dia a dia de diretriz, a gente entende que ele vai trazer qualidade justamente nessa área de manutenção que é tão sensível. Tá. Em termos práticos, como funciona o aplicativo? Explica para quem está nos assistindo. Ou seja, se a gente vamos pensar numa edificação mais nova, né? Uma edificação nova é o que funcionaria o aplicativo. A edificação nova ela já nasce de posse do manual de usuário, né? Lá no manual do usuário, o manual do síndico, cada construtora vai chamar aí de um nome diferente, às vezes até dividir em duas partes. Esses manuais eles preveem todos os tipos de manutenção que tem que ser feita e os prazos que elas têm que ser feitas. Os prazos muitas das vezes estão lá linkados até a algumas questões, entre aspas, aqui de garantia, mas, obviamente, esses prazos são determinados por causa da qualidade do material que é colocado e a vida útil que esse material tem antes que ele precise de uma manutenção corretiva ou preventiva, certo? Então, dentro dessa ótica, você teria que pegar um manual que ele é geralmente entregue impresso, mesmo digital, né? Você vai ter que ler ele todo para descobrir quais são essas datas e criar um grande roteiro para você. Então, nesse caso, a gente pode trazer esse manual de usuário para dentro do aplicativo e agora o aplicativo vai te avisar, por exemplo, com uma mensagem dizendo que semana que vem ou mês que vem você vai determinar esse período de aviso, está vencendo, por exemplo, o rejunte das piscinas e você tem que fazer novamente esse rejunte, ou pelo menos informar que essa vida útil do rejunte está acabando e quando você vai fazer essa manutenção. Como ele é um meio digital, você pode agora estar inserindo aí a empresa prestadora de serviço que vai fazer essa manutenção. Automaticamente, quando ela começar a fazer essa manutenção, você recebe um aviso que está sendo feito, você pode inserir um novo ator para fiscalizar essa manutenção e, ao final disso tudo, você vai ter entrega da obra via aplicativo. Bom, primeiro, voltando um pouquinho na transparência, todo mundo viu quanto foi contratado, como é que foi contratado, quanto tempo de obra foi realizado e, principalmente, quais etapas foram cumpridas e não foram cumpridas. E agora você tem esse pacote de informação, inclusive, que você pode ceder para a construtora no eventual questionamento se você fez ou não fez a manutenção. Que é um caso que a gente bate aqui demais, que o pessoal faz a manutenção e esquece de avisar, ou deixa de fazer por um problema que foi imposto ali, que não pôde fazer a manutenção, mas não avisou previamente, porque não tinha esse meio de comunicação. Né? Uma das coisas que a gente bate muito é que toda essa comunicação ela é feita numa espécie que a gente chama de linha do tempo. A melhor tradução disso é como se fosse um extrato bancário. Ou seja, toda informação que ela colocada lá não pode ser retirada. Ela pode ser até ratificada, mas ela não pode ser retirada. Então, esse pacote de informação vai ajudar o síndico na execução, no controle, na verificação e na prestação de que fez esse serviço. Seja para a construtora, seja para os condôminos, seja na hora que ele for passar o bastão para o próximo síndico, olha, está tudo em dia, né? Mantenha. Né? Ele vai fazer isso lá pela linha do tempo. Então, dentro da ótica da manutenção, obviamente, né, eu sou suspeito de falar, mas o aplicativo ele digitaliza essa manutenção. Ele traz essa manutenção para ser mais eficiente e, obviamente, você não precisa ficar todo dia. E hoje venceu aqui o chapisco lá que eu tinha que fazer. Calma, o rejunte da piscina foi semana passada, foi mês que vem. Quando vai ser? Isso eu estou falando um exemplo, a gente tem N sistemas que tem que ser visto de manutenção, né? Todos os sistemas construtivos precisam periodicamente de manutenção, né? O Draulio comentou antes, acho que antes de você entrar, que ele tem um sistema também, não em forma de aplicativo, pelo que eu entendi, mas tem um sistema que faz toda essa gestão. É isso, Draulio? Maurício. Luiz, né? Boa noite, prazer em estar aqui com você nisso. O aplicativo do hospital, como eu falo, a gente está sempre sobre fiscalização. Então, o nosso aplicativo ele gera alguns relatórios. No caso da engenharia clínica, por exemplo, eu faço a calibração dos termigrômetros, faço a calibração de monitores. Então, esse sistema ele armazena essas informações, ele registra essas informações. Eu posso imprimir, se eu quiser,
né? Mas eles ficam registrados e guardados lá. Exato, é porque no momento da fiscalização eu preciso estar apresentando, né, para a vigilância essas informações. Então, mas, Luiz, é o que você tem, ele fica lá, ele vai sinalizar para a gente. É óbvio que a gente fica esperto, né? A gente já fica de olho, né, na manutenção, e o que a gente faz? A gente espalha a manutenção ao longo do ano. Então, a gente está eternamente em manutenção. Por quê? Porque senão você não consegue. Agora, o Luiz falou uma coisa aí que é bastante interessante, né? Eu costumo falar, né? A gente trabalha no hospital, sou engenheiro de hospital, mas eu moro no condomínio, né? E a gente, às vezes, aqui fala, né? Aí você vê aqui o síndico aqui que resolve fazer uma obra, eu convivi isso aqui numa situação, a nossa tubulação de recalque de água aqui, ela estourou por N motivos, havia uma mistura de tubo de PVC, cobre e galvanizado. Foi uma festa. E óbvio que ela, né, deu uma corrosão galvânica aí, furou e fez uma festa. Vamos fazer a nova. Aí a empresa, a pessoa que o síndico contratou, não, eu sei fazer. Eu falei, beleza, amigo, você sabe, eu entendo que você sabe, mas você vai ter que emitir a RT do serviço. Pronto, aí começa a confusão, o síndico acha que é bobagem, não, isso é desnecessário, não preciso. E eu acho que isso, o senhor, é que se a gente pode trazer aqui para o canal, para as pessoas que estão nos assistindo, olha só, o que garante a gente, e estou falando por mim, tá? O que me garante no hospital, que eu fico tranquilo, porque aqueles serviços pesados, aqueles serviços, né, da rede de gás lá do GLP, o serviço da limpeza da caixa d'água, as empresas emitem a ART. Tá? É o documento que vai te garantir que alguém é responsável por isso. Sim, inclusive a empresa que faz a limpeza da caixa d'água, ela tem que ter registro na vigilância sanitária para executar esse tipo de serviço. As empresas que fazem manutenção de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico também são obrigadas a estar registradas no bombeiro. Registrado no bombeiro, exatamente isso. Então, a gente utiliza essas empresas, sistema de para-raio. Tudo bem, você não precisa fazer medição do sistema de para-raio todo ano. Né? Eu sou obrigado a fazer todo ano e emitir RT todo ano. Né? Na realidade, o bombeiro já chega cobrando a RT, tá? Ele primeiro pede a RT para depois ver o relatório. Né? Então, eu acho que se as pessoas daí que estão nos assistindo em relação a essa questão de prédio, eu acho que tem que ficar atento a essas coisas. É o que nos garante, né? O que nos dá tranquilidade. Eu moro no 12º andar, que equivale ao 15º, eu ainda tenho condições de descer as escadas correndo. Mas em cima, aqui no andar ao meu acima, tem um casal de idosos. Eles não vão conseguir descer correndo. Então, isso a gente tem que pensar. Eu acho que talvez isso o hospital nos deu, Maurício, essa visão. Né? Quando eu for pensar na questão de empresa, eu não sou médico, mas eu também lido com vidas, porque se eu falhar na minha manutenção, eu posso causar um incidente com o paciente. Então, se a gente olhar para o prédio e entender que tem pessoas que estão aqui no prédio e que são dependentes, por exemplo, do elevador para descer os andares, e se por falhar alguma coisa a gente tem que ajudar, é fundamental, né? Eu não me lembro aqui no estado, acho que só teve um elevador que caiu aqui na Praia da Costa, né? Acho que uns anos atrás, não me lembro bem como é que foi, ou a porta abriu e não tinha um elevador e uma criança morreu. Algo assim, eu não me lembro direito, mas eu sei que houve um incidente aqui na Praia da Costa com um elevador, que é uma coisa que extremamente preocupante, né? A gente tem que se preocupar com isso, né? O hospital tem elevador e o prédio tem elevador. A manutenção é a mesma, gente. Draulio, vou aproveitar, né? E aí que eu acho que é tão importante a gente ter. Você disse bem no início aí que você tomou sua fala. Você mantém todo o seu histórico lá, porque você sabe que vai ter uma fiscalização. Né? E óbvio, o ser humano é assim, se a gente não for cobrado, não souber que tem que fazer as coisas direito, a gente vai relaxando naturalmente. Então, acho que cabe também a gente, que é morador,
cobrar também, né? Como você está falando aí, que é fato que tem que ter uma RT, então a gente tem que cobrar. No caso, por exemplo, do elevador, tem que ter manutenção periódica. E se essa manutenção ela é disponibilizada para todo mundo, numa eventual falha de período, você, opa, peraí, seu síndico, né? Por que tinha que fazer manutenção esse mês e não está aqui no aplicativo? Agora já passou a data, vai ser feito com atraso. Então você, como condômino, pode fiscalizar também. Então o aplicativo ainda te traz esse plus. E só voltando o gancho aí na RT, é um fato curioso que aconteceu semana passada comigo. A gente foi no escritório de um calculista famoso, vou guardar o nome dele aqui, depois eu falo dos bastidores para o outro, que ele vai gostar. E na conversa, em determinado momento, a gente estava conversando, eu e meu sócio, ele falou assim, eu não cobro mais por projeto. A gente arregalou o olho, né? A gente estava falando do mercado, que não está tão aquecido e tal. Não cobro mais por projeto. Mas, pô, você tem tanto conceito assim que agora não precisa cobrar por projeto? Não cobro mais. Eu cobro pela RT, pela responsabilidade que eu vou impor no projeto. Os desenhos eu não cobro, porque o desenho você pode fazer com qualquer um. Agora, a responsabilidade do desenho que eu vou assinar embaixo, aí eu cobro. Então, acho que a gente tem que explorar isso, né? Quer dizer, trocar lá o cano triatleta do nosso amigo, que são vários canos diferentes, qualquer um talvez troque. Mas, de fato, assinar RT, aí é só aquele que tem capacidade técnica. Então, essa é a grande importância da RT. Ô Luiz, aproveitando a sua fala... É triste a gente ver isso, né, o Draulio? Aproveitando a sua deixa aí, né, do 15º, 16º... Alô, é? Ei. Oi. Oi, estou ouvindo. Ei, só aproveitando o gancho aí do exemplo que você deu, do seu vizinho de cima, como eu disse, o Luiz, além da empresa de aplicativo, ele também é engenheiro especialista em estrutura de concreto armado, né? E nós temos tido a infeliz surpresa, né, de que diversos projetos estruturais que nós estamos revisando, a estrutura não foi planejada para resistir ao tempo de fogo necessário, preconizado por norma, né? E nós não estamos falando de prédios... Deixa eu te corrigir para ficar bonito o termo. Diversos não, Sim. né? Todos que a gente revisou até agora, nenhum atendeu. E nós não estamos falando aqui de prédios de 30, 40 anos, não, tá? Nós estamos falando de prédios de 3, 4, 5 anos de executado, entendeu? Então, essa questão é fundamental. Nós estamos reiterando isso, buscando o Corpo de Bombeiros para que avaliem, porque a própria responsável, a oficial responsável pela análise pelo CAT, né, do Corpo de Bombeiros, fez aqui um programa conosco e disse que o próprio bombeiro ele não tem condição de analisar, né? Ele exige uma ART, né? Óbvio, mas será que quem está assinando essa ART tem essa certeza de que a estrutura, a execução está em acordo com a estrutura, está em acordo com as normas? Infelizmente, a certeza que a gente tem hoje é que não está, né? Então, você coloca aí diversas centenas de milhares de pessoas em risco por estarem ocupando um prédio, né? Essa semana passada, eu até postei nos stories da Ceoto um incêndio num prédio acho que na China. Eu postei, mas pela falta de tempo acabei nem olhando com calma, mas as chamas que me chamaram a atenção, né? Um incêndio de uma quantidade enorme de labaredas e tudo mais. Quer dizer, já tinham colapso há muito tempo, não é isso, Luiz? Infelizmente, você deu uma picotada aí, mas acho que eu entendi. Se o incêndio fosse um incêndio capixaba, a gente tinha alguns prédios no chão, né? Infelizmente, isso é uma realidade cruel, tá? Porque você não tem como ter aviso. A gente pode estar no condomínio agora, e se isso não foi verificado lá atrás, ou vai ser verificado posterior, se você solicita uma análise dessa, ou vai ser visto de perto
quando de fato tiver um incêndio de grandes proporções. Você falou assim, eu tinha que ter 60 minutos, mas com meia hora caiu, não deu tempo. O nosso casal, do nosso amigo ali hidráulico de cima, não deu tempo deles descerem nem de elevador, porque não pode no incêndio. Quem dirá de escada? Então, assim, isso é uma questão que a gente... já não é uma questão de manutenção, né? Mas voltando, pegando um particular aí na parte de responsabilidade técnica, é uma falha grave do pessoal de estrutura e que tem que ser revisto, né? E por conta disso, vamos alertar para os outros sistemas, né? A gente fala do sistema de incêndio, porque todo mundo, quando fala de incêndio, fica com certo receio, né? A gente estava aqui agora há pouco falando da água, porque se falta água, é um dos bens mais preciosos, a gente fala, né? Mas e se quando quebra um pilar? Também, né? Ou como eu vou levantar a lebre aqui, a gente às vezes quer fazer vistoria para prever manutenções, por exemplo, por os elementos de fundação, e o pessoal sequer quer abrir as fundações, porque para quê? Se destruir, se quebrar, está debaixo da terra, não faz problema nenhum. E é só o elemento principal. Eu tenho certeza, se eu tirar todos os elementos de fundação lá do Hospital do Hidráulico, não importa que manutenção que ele faça, que vai cair. Com certeza. Luísa, pegando essa sua colocação e do Maurício, desculpa, Maurício, da questão Não, fica à vontade. Para ter uma ideia, né, o piso, né, de determinados andares do hospital é 700 quilos por metro quadrado, porque eu sei que vai entrar um equipamento pesado. Mas, independente disso, Maurício, eu instalei recentemente um tomógrafo que pesa 1.100 quilos e peguei o projeto do jeito que estava, mandei para o calculista e falei assim, por favor, imita o parecer, né? Porque eu tenho que me resguardar. Quando a gente está aqui no prédio, isso acontece no prédio que eu moro, já aconteceu, já reclamei com o síndico sobre isso, o morador ele quer botar um piso porcelanato lindão, mas ele não quer tirar o antigo, ele simplesmente vai por cima e coloca. Eu falei assim, vem cá, você verificou se isso é possível? Você verificou se lá na sua varanda você pode botar mais esse sobrepeso em cima da varanda, da estrutura da varanda? Então, é essa condição que a gente fala, porque ele vai fazer a reforma, ele vai buscar uma empresa que muitas vezes essa empresa não tem um engenheiro, né? Ele é um empreiteiro, mas não tem... Ele é um executor de obra, né? E esse é um questionamento que eu faço. O que você falou é verdade. Se eu olhar aqui no prédio, possivelmente deve ter uns 5 ou 6 apartamentos em andares diversos, que simplesmente botaram sobrepeso por cima da laje existente, do piso existente, e tchau e benção. Não estou nem aí, não estou preocupado com isso, não. E de vez em quando a gente bate com algumas coisinhas. De lá na ponta do balanço, a gente quer botar um vaso bem lindo, bem grande, com 400, 500 quilos, com um coqueiro legal, né? Nas coberturas, a gente tem visto muito pessoal adora botar piscina, né? Estou na cobertura, por que eu não vou botar piscina? Não foi previsto no meu projeto. Estou aqui com 1 tonelada por metro cúbico, mas o que é isso? A carga prevista era 250, pouquinha coisa que eu estourei. E aí dá problema na fachada do prédio, né, senhor? Minha fachada está quebrando, lógico. Quer fazer o quê? Nem sempre a culpa é da construtora, quase. Ô, Luiz, Hidráulico, veja, aí tem a questão do síndico, né? Permitir modificações sem exigir a RT, né? Que é mais uma falha grave que a gente vê no dia a dia daqueles síndicos que não estão preparados para fazer a gestão correta da sua edificação. Mas eu gostaria de entrar num ponto bastante delicado, Odraulio, e aí usar o seu exemplo para que os demais síndicos consigam se organizar, né? Nós temos a questão do custo dessa manutenção. Qual é o planejamento que você faz? O hospital lhe dá uma determinada verba anual para que você faça essa manutenção periódica, você gasta o que você quiser, como você quiser, né? De novo, o objetivo é demonstrar ao síndico a importância de onde buscar essa receita. Bom, Maurício, eu não posso gastar o que eu quero, né? É a primeira coisa que gostaria muito de gastar. Seria o ideal, né? Seria o ideal, mas não posso. Mas olha só, fazemos o que a gente faz? Hoje, né, com o tempo que a gente já tem de hospital, a gente já sabe onde nós temos os problemas. Então, para aqueles equipamentos que classificamos como essenciais, né, gerador,
chiller, nós temos contrato de manutenção. Então, por exemplo, assim como o elevador do hospital, o serviço é terceirizado com uma empresa especializada, a manutenção do gerador também é terceirizada com uma empresa especializada, né? Para quê? Para que a gente saiba, a gente faz teste, mensalmente é feita manutenção, mensalmente é feita a vistoria, a gente coloca o gerador para funcionar em dia de expediente normal. Eu entro né, a gente lá consegue entrar em rampa, então é tranquilo para a gente fazer esse teste. A gente faz teste com gerador de carga mesmo. Eu entro, jogo carga nele para ver se ele vai suportar, se ele não vai arriar, se está tudo tranquilo. Então, a gente tem uma previsão. Todos os equipamentos essenciais, eles têm contrato de manutenção anual, né? Então, ou seja, uma vez por ano a gente revê, passa pela diretoria. Eu tenho uma equipe própria que a gente, como eu falei, eu faço os pequenos reparos, né? Toda essa questão de tubulação que fura, que me dá problema, eu tenho uma equipe, né, de pedreiro, bombeiro, eletricista. Eletricista, então, é fundamental, né? Eu tenho eletricista 24 horas no hospital, 7 dias por semana. Então, aquilo que é crítico, a gente executa regularmente, né? Óbvio que tem algumas coisas que a gente só atua quando quebra, mas são coisas que, vamos dizer assim, já está no escopo, né? Porque o hospital é grande, é muita coisa. Então, tem coisas que, quando quebra, a gente sabe, vai levar 1 dia, 2 dias para a gente consertar, mas ela não impacta no funcionamento do hospital. Ela não vai interferir na administração do hospital, né? Agora, o custo, eu acho que dá para a gente prever o custo. Eu acho que quando eu olho para dentro de um condomínio, ainda mais agora o Luiz falando aí que tem um aplicativo que você possa fazer, eu acho que se você colocar lá e prever isso como preventivo, vai sair mais barato do que o corretivo, né? Tirando, claro, os problemas estruturais, os vícios de obra. Os eventuais, né? Isso. Os eventuais. Mas eu acho que aquilo que é corriqueiro, né? Manutenção, que eu chamo corriqueiro assim, manutenção do elevador, lá o teste das mangueiras, né? Eu não me lembro aqui quando foi a última vez que tiraram as mangueiras aqui para fazer teste hidrostático. Eu estou falando aqui no condomínio, não estou falando no hospital, não. É como eu falo, o hospital não tem jeito, amigo. O bombeiro chega lá, vai lá na mangueira e vai lá na etiqueta ver, entendeu? Opa, essa etiqueta está vencida. Não tem choro, não tem vela. Bicho. Ele já sabe onde que ele vai olhar. Mas no prédio eu não me lembro. Os extintores são regularmente, né, manutenidos. Agora, a mangueira, eu confesso para você, tem que olhar. Mas, quando você tem uma assessoria, quando você busca empresas administradoras de condomínio hoje estão ficando mais profissionais nessa condição e te dando assessoria. Concordo com o Luiz. Eu acho que a gente precisa dar condições para os síndicos, né, serem, abre aspas, né, mais profissionais nessa gestão, né, seja ele engenheiro, médico, advogado, administrador ou, né, o que seja, para que ele possa fazer. Porque aí, de repente, lá vai ter tudo que ele tem. Eu não sei, Luiz, se você já lá no aplicativo já tem um básico dizendo o seguinte, vistoria do elevador, manutenção de elevador, o sistema de incêndio, como é que é? Porque eu acho que seria legal. A gente tem o que a gente chama de checklist lá, que o síndico vai responder perguntas de coisas que talvez ele nem sabia que ele tinha que ter e ele vai descobrir. Por exemplo, como você citou, você tem extintor de incêndio, já verificou a data de troca também das mangueiras? Então ele vai responder uma série de perguntas a ele, que vai inclusive apontar para ele qual é a região que está com mais deficiência. Né? Que a grande problema que a gente chega quando a gente vai dar uma assessoria para o síndico, né? Agora não no aplicativo, mas como, por exemplo, o seu outro, ele entra para dar assessoria no síndico, o síndico não sabe qual é a área que está pior, é a área de incêndio, combate a incêndio, é a área de vedação, é a área estrutural, ele não sabe. Então a gente tem um checklist lá que é personalizado para o síndico, que ele vai responder uma série de perguntas, algumas até de cunho trabalhista, enfim, são mais se não me engano, são 28 sistemas que ele vai responder dentro da estrutura, que vai direcionar, que ele está, esse aqui você está atendendo 30%, esse outro só 15%. Então agora ele consegue direcionar até onde ele vai gastar mais tempo
pô, melhor eu verificar aqui de fato o sistema de incêndio, que eu estou pecando. Então eu vou conseguir priorizar isso aqui. Isso tem dentro do aplicativo, sim, tá? E eu acho que o grande barato disso é, de fato, poder gerar vamos dizer assim, a manutenção e principalmente a fiscalização, porque isso é fantástico, não tem jeito. Se você sabe que está tudo, você acabou de falar, eu não sei se as mangueiras estão em dia. Com um clique você abre ali e verifica, o sistema de incêndio está em dia, pô, tá legal, eu estou tranquilo. A tranquilidade não tem preço. A gente estava conversando com um dos nossos clientes que estão começando a colocar o aplicativo e o alarme de incêndio toca corriqueiramente. E aí a providência do síndico. Tá chato, vou desligar o alarme de incêndio. Pelo amor de Deus, gente, e se nessa hora acontecer incêndio, quem vai avisar ele? O vizinho tá pegando fogo. Então, assim, essas coisas têm que ficar muito claras e tem que estar aí muito registrado para todo mundo. Tá? Então, a gente brigou lá, quer dizer, a gente não precisou brigar, porque eventualmente o pessoal estava começando a usar aplicativo e o aplicativo tem uma área que é comum a todo mundo, que chama os alertas. Dentro desse alerta, alguém falou, tá disparando alarme de incêndio. Aí o síndico dando alerta, já desliguei. Como assim? Tinha fogo, não tinha fogo? É o quê? De brincadeira? É alarme? Vamos acordar de madrugada, que tá todo mundo triste. Né? Enfim, chegam uns absurdos desse jeito. Então, acho que, de fato, a gente tem que trazer uma gestão com qualidade para o edifício. Independente, agora até aqui, de puxar sardinha ou não para o aplicativo, mas acho que a manutenção é importante. Eu costumo dar muito exemplo seguinte, se você está com problema no condomínio de contabilidade, você vai contratar um contador. E eu tenho um problema jurídico, você vai contratar um advogado. Agora eu tenho que fazer a manutenção. Ô, seu Zé, vem cá. Não pode ser assim. Entendeu? Infelizmente não pode. Esses dias eu brinquei com uma síndica e falei só faz o seguinte, quando você tiver um contrato, abre a porta ali, vai lá na portaria, pede o porteiro para dar uma lida no contrato, ver se as cláusulas estão levando. Ela, não, Luiz, eu vou pegar minha assessoria jurídica. Eu falei, então, se você tem um problema de manutenção, pelo amor de Deus, tenha um técnico responsável, tenha um auxiliar que vai te apontar para onde você tem que ir. O aplicativo é uma bela ferramenta, aponta para todo lado, mas, obviamente, ele tem que encaixar isso dentro de um planejamento feito por um engenheiro. Alguém fez alguma pergunta aí, era para mim? Para você, ela perguntando se você tem uma startup. Eu acho. Na verdade, sim, a gente tem um Luiz aplicativo de manutenção que é o Vistopred, tá? Você consegue entrar no vistopred.com.br e você vai ver esse aplicativo, é uma startup. A gente costuma brincar que a gente não é uma startup que desenvolve aplicativos. É uma startup que nasceu focada em desenvolver este aplicativo de manutenção e vistoria para edifícios. Exatamente. O Luiz, inclusive, Girão, ele está famoso. As dele estão saindo até na novela Pantanal. Como é que é, Luiz? Explica, fala para o Girão aí. Cotô, eu não entendi. Entendi novela Pantanal, mas diga aí, não entendi. Não, aquela citação sua constante aí que você faz sempre. Eu não sabia que tinha saído da novela, eu não assisto, mas que legal. Saiu outro dia, eu ri muito. Aquele peão que é meio boiola lá. Pô, mas aí não. Mas, enfim, no finalzinho das lives, Drauzio, eu falo uma frase que eu escutava muito da minha avó, e eu acho que é a frase que, principalmente para o gestor, é fenomenal. Quem não escuta cuidado, vai escutar coitado. Então, vamos pegar os alertas do cuidado e vamos trabalhar com isso para que a gente não precise escutar coitado lá na frente, entendeu? Eu tenho a citação de um engenheiro que era um consultor de elétrica lá do hospital. Ele tinha uma frase que diz assim: Deus perdoa os ignorantes, os burros não. Então, se você tem conhecimento do problema e não fez nada, amigão, Deus não vai te perdoar, não. O segundo é burrice, né? Não, se você é ignorante, você não sabe do que está acontecendo, Deus está te perdoando. Né? Ou seja, olha só, você tem aí o que você não conhece. A partir do momento que você conheceu o problema e não fez nada, olha só, ele não protege os burros, não, só os ignorantes. Porque o ignorante não sabe o que está acontecendo. Os burros sabem. Né? E o objetivo do programa é exatamente esse, trazer o conhecimento, né? Trazer o alerta aos gestores de condomínio, aos síndicos, que ele não pode simplesmente achar que está ali para ajudar os demais. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa tomar as providências, né? Porque senão vai
vai cair nessas situações que a gente está colocando. Mas eu gostaria, Odraulio e Luiz, de uma colocação bastante importante aí, um diferencial, basicamente, que a gente tem em termos de hospital e a manutenção predial pura e simples, né, dos síndicos, né? Você precisa ter apoio nessa questão de aplicação, né? E o aplicativo ele dá ao gestor, né, dá aos demais condôminos uma visão clara, não em termos somente da necessidade da inspeção, mas da qualidade da inspeção, objetivando, inclusive, ao final, você poder ter classificação de edificações do mesmo modo que você, por exemplo, na hora que você vai comprar uma geladeira ou um ar-condicionado, você saber se aquele equipamento ele tem uma eficiência ou não, tá? E aí esse trabalho que a gente tem feito aqui de orientação, de divulgação do aplicativo, com esse objetivo, para que você, dentro da sua unidade, aí, o dia, por exemplo, que você quiser colocar o seu imóvel à venda, você poder demonstrar ao adquirente do seu imóvel que a sua edificação ela tem uma gestão de qualidade, ela tem um laudo de inspeção predial, ela pode ser aferida a qualquer momento, né? A gente tem prédios, Luiz é parceiro em vários deles, onde as condições estruturais são críticas, né? E a gente vê todos os dias. Hoje mesmo chegou uma senhora para mim chorando, mas eu comprei essa unidade aqui achando que estava fazendo um bom negócio, infelizmente descobri a realidade aqui dentro, né? Quer dizer, o síndico não informou para ela corretamente o que ela estava adquirindo, ela não se preocupou, o corretor negligenciou e está cometendo aí um crime, né? Então, Luiz, dá só uma explanada para o Daulio aí, para nós, sobre a questão da qualidade. Na verdade, o aplicativo ele vem mexendo justamente com essa questão de qualidade, né? A gente está aqui falando vários problemas de obra, né? Problemas de falta de manutenção e botando controle de manutenção, mas o aplicativo, a tendência dele é olhar para a qualidade, parar de olhar para os defeitos. Uma vez que a gente está imaginando que tudo foi feito dentro dos padrões, a gente agora pode parametrizar pela qualidade. Ou seja, a gente tem, sei lá, uma gama de 10, 15 edifícios durante essa região e sistema estrutural está atendido, sistema de vedação está atendido. Eu começo a classificar, de fato, esses edifícios como classe A, B, C. O que nada mais que a gente está fazendo é trazer o que a gente já usa, né? Quando você vai comprar um carro, você quer saber se foi feitas as manutenções na fábrica, se foi feitas as revisões que tinham que ser feitas, qual mecânico que você levou da última vez, se você trocou o pneu, se não trocou o pneu, se está com qualidade ou não. Isso normalmente a gente vê o quê? Pega lá o manual do usuário, vê se foi feitas as revisões, né? Pega o histórico do carro, baixa na internet o histórico do carro. Hoje tem empresa especializada para fazer isso, para verificar lá se tanto está tudo pago, PVA, se está tudo ok. A mesma filosofia a gente está trazendo agora para os condomínios. Então, você como condômino, vai ter a condição de mostrar para o próximo comprador, ou efetivamente até na hora de trocar o seu imóvel, verificar se o que você quer comprar também estão atendidos. Quer dizer, as manutenções são feitas em dias, conforme tem que ser feito, opa, ótimo. As empresas que são contratadas emitem RT direitinho, está aqui, legal. Poxa, já, né? No mínimo, para você, ele já está classificado melhor. E depois a gente vai fazer uma grande classificação entre os condomínios, né? As normas já estão seguindo nessa linha. Hoje a gente já tem classificação para edificação na parte energética, já está saindo as classificações na parte estrutural, e a tendência é que a própria norma de desempenho vai desenvolvendo isso e a gente tenha já essa classificação natural pelos órgãos normativos. Então, a gente vai aproveitar isso e agora, de posse das informações, simplesmente poder classificar os nossos edifícios e, com isso, classificar a nossa casa. Afinal de contas, mesmo que não for para valorizar, é importante, né? O senhor acabou de citar aqui, né? Essa senhora, por exemplo, que está reclamando do edifício dela. Ela, pelo menos agora, sabe o problema que ela tem. Ela tem uma opção de escolher ficar no problema, sair do problema com eventual prejuízo, mas ela sabe a situação. O meu questionamento fica para os demais síndicos que estão agora sentados aí no sofá.
você sabe a real situação do seu edifício em todos os sistemas dele, talvez seja mais preocupante a falta da informação do que até uma informação que te aponte um risco. Mas agora você ou atura o risco, conserta o risco, ou abandona ele. Né? Você tem a opção de tomar a decisão. Eu gosto muito, né, o senhor, a gente vai às vezes nas AGEs e levanta a mão e pergunta uma pergunta, e o senhor responde de um jeito e eu respondo de outro. Né? O pessoal pergunta, você moraria nesse prédio? Senhor, de jeito nenhum, eu comprei casa para não morar e é difícil. Eu falei, que legal. Eu respondo diferente, olha, ó, enquanto não é feita a análise, talvez não. Depois da análise, aí sim eu tenho condição de tomar essa decisão. Então, o aplicativo ele é mais um facilitador de divulgar essa informação e, de posse dela, você toma essa decisão. Acho que essa é a parte importante, né? Se você sabe que está tudo em dia, você fica mais tranquilo. Se não está, você tem duas posturas, né? Como diz o outro, abandona o barco ou vai lá no capitão e exige que seja feito. Né? Então, a informação é fundamental. E o aplicativo deixa isso de uma forma muito fácil e intuitiva. Ok. Como sempre, infelizmente, se bem que hoje eu nem sei, né? Quarta-feira passada eu sabia que tinha lá um jogo fazendo pressão no nosso tempo, né? Mas, como o Sérgio pede, a gente está chegando aí a 1h11, 12 minutos, né? Eu acho que a gente, obviamente, tem muito material, muita informação para trazer, mas todas as quarta-feiras estaremos aqui. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao José Dauro Girão, ao Luiz Araújo, e deixar o tempo para vocês aí fazerem as suas considerações finais, as suas despedidas, e, mais uma vez, já deixar convidado para a gente seguir nessa linha nas próximas semanas. Dauro, por favor. Obrigado, senhor, pelo convite. Luiz, prazer em conhecê-lo, né? Que legal que você tem esse pensamento aí do aplicativo. Senhor, o recado que acho que a gente precisa deixar para as pessoas foi quando eu fui fazer minha especialização em engenharia de manutenção, o coordenador do curso perguntou assim, mas o que um engenheiro que trabalha no hospital quer se especializar em manutenção? Porque a visão da Abraman nesse curso era dos engenheiros que trabalham na área industrial. Aí eu falei para ele o que tinha dentro do hospital. Ele falou assim, opa, mas então agora eu que quero você nesse curso, vou até te dar uma bolsa para você incentivar a se inscrever. Então, eu acho que quando a gente fala de manutenção e quando a gente está realmente num lugar, numa indústria, num hospital, é óbvio que você tem uma demanda por trás que te obriga. E eu acho que quando a gente está na área de condomínio, quando a gente está na nossa moradia, a gente acaba negligenciando algumas coisas. Né? Eu sou uma pessoa muito presente, né? Não vou dizer que o meu prédio ele é 100%, mas eu diria que bastante coisas aqui já foram resolvidas, né? Era muito pior. E a gente precisa ter essa consciência, principalmente, Maurício, a gente conversou um pouco antes aqui, de que tem que contratar um profissional habilitado. E eu vou, de novo, fazer aqui o que o Luiz falou. Se você tem um problema, você contrata o jurídico, não sei se for o Luiz ou se fosse outro, né? Você tem um contrato, problema jurídico, você chama um advogado. Se tem um problema de contabilidade, você chama um contador. Mas você tem um problema, né, da edificação. Elétrico, não, peraí, eu tenho um eletricista que trabalha comigo há anos, o cara é muito bom. Né? E quando eu cheguei no hospital, há alguns anos atrás, a empresa que estava lá, o cara testava a elétrica com os dedos. Eu falei assim, que é isso, meu amigo? Não, já estou acostumado. Não, você pode estar acostumado, mas aqui você não vai fazer isso, não. Né? Então, é esse tipo de profissional que a gente quer tirar, é esse tipo de profissional que a gente não quer participando. Olha, o meu marido é um cara fantástico, ele construiu a casa que eu tenho lá na praia. Olha só, ele é engenheiro? Não, então ele não serve. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Eu acho que esse é o recado que eu deixo. Quer fazer manutenção? Quer cuidar do seu bem? Contrate uma pessoa especializada. Não sai caro, não sai caro. Na hora que você perder esse imóvel, você vai ver o que saiu caro. Okay. Obrigado aí a todos. E até a próxima, Luiz. Estou à disposição o dia que você quiser. Estamos aí, pode contar comigo. Obrigado, Draulio. A Leonita está nos informando aqui que eu tenho uma pergunta, mas você está
conseguindo ver aí, Luiz? Eu não estou... Estou vendo o chat, sim. Tá, okay. Alguém está perguntando se os prédios antigos... Os prédios antigos têm encanamentos que acabam quebrando. Esse aplicativo avisa a manutenção? Olha, avisa, né? Ele avisa sim, mas como é que ele avisa? O aplicativo ele até tem inteligência artificial, ele conta com uma série de probabilidades lá dentro, matemáticas, que por isso que ele vai te dar para onde você vai, para onde você não vai, porque estatística é fácil de aplicar, mas obviamente ele não vai burlar a sensação do ser humano. Então por isso você tem que ter do lado de você um técnico ou alguém que já conheça o condomínio suficientemente bem para saber dessas manutenções e adicionar elas no aplicativo, né? O aplicativo não vai... Se você botou o aplicativo agora, daqui a um ano você tem que fazer essa manutenção, não. Ele tem, como qualquer sistema, ele tem que ser abastecido de informação. Não tem jeito não, tá bom? A gente até copia muita informação. Hoje os bancos de dados são comuns de um monte de coisa, né? Você consegue transferir banco de dados para lá ou para cá, mas se essa informação, por exemplo, não é digital, ela tem que ser transformada em digital, tá? Mas isso você entrando lá no vistopred.com.br, entre em contato com o pessoal, eles te explicam e vão te mostrar que caminhos seguir, porque isso tem que ser colocado no condomínio de forma gradual, tá? Não adianta você achar que você vai implantar o aplicativo hoje e que semana que vem está tudo resolvido, não. Em alguns prédios que demanda muita manutenção, a gente demora às vezes um ano e meio para implantar isso de forma geral. Por isso a gente vai do mais crítico para o menos crítico. Cria lista de prioridade e vai matando elas. Bom, para finalizar... Luiz, só ressaltando aí, o aplicativo tem uma versão que é grátis, né? Que para a pessoa começar a entender o que é, né? Normalmente, assim, ela tem uma versão grátis que atende um síndico para ele começar a fazer algumas coisas, para, por exemplo, o condomínio, né? O nosso amigo Draulio aí, que começou a conversar com a gente, se ele já quiser baixar o aplicativo e se o síndico dele tiver, ele já consegue, como condomínio, já saber tudo que o síndico está fazendo, e aí ele não precisa pagar, a versão gratuita para o usuário atende todos os requisitos, tá? A do síndico, se ele quiser implementar algumas coisas, obviamente vai ter o custo, tá? Principalmente por causa dos dados, que começam a ficar muito grandes, e para armazenar esse nuvem, então tem que ter custo, tá? O custo é bem baixinho, é fácil de verificar, tá lá no site, tem os custos, mas para o usuário ele é gratuito, tá? E, obviamente, para quem quer começar a brincar aí com o aplicativo, normalmente o síndico baixa a versão gratuita e já começa a intuir, começa a ter dúvida, começa a fazer isso. Então tem a versão gratuita aí na Play Store, Vistopred lá, só coloca Vistopred na Play Store, você baixa a versão gratuita, tem que fazer um cadastro aí normal, tá? E já sai usando aí. Tá legal? Ok. Maurício, só um detalhe aqui. Pois não. Só um detalhe. Eu acho que, Luiz, para aqueles prédios, né? Eu estou falando isso que a gente está nesse caminho, para que tem síndico profissional, eu acho que isso é uma boa saída para o condômino, entendeu? Saber se o síndico está cumprindo lá o que está no contrato, se está tomando conta das manutenções, da fiscalização. Eu acho que isso é uma forma da gente monitorar esse síndico profissional aí. Sim, não só o síndico profissional, mas hoje, como a gente agora começa a ganhar uma experiência com isso, algumas administradoras que também agora usam o aplicativo, você consegue também saber se a tua administradora também presta um serviço de qualidade ou não. Né? Você falou, as administradoras cada vez estão prestando mais serviço de qualidade, fato, indiscutível. Mas algumas delas te cobram e não te vendem aquilo que promete. Com isso, você consegue verificar. E como é uma plataforma independente, você verifica a hora que você quer, né? Quer dizer, eu quero saber do meu prédio, vou entrar aqui no aplicativo e vou vistoriar. Não fica aquele negócio, toda hora chega esse e-mail, que eu não quero saber disso agora, eu estou atolado. E aí você negligencia essa informação. Então, de posse, a hora que você quer dessa informação, a gente entende que é o melhor dos mundos. Ok. Luiz, alguma consideração a mais? Não, só agradecer de fato a participação. Tomara que um dia, de fato, né, nossas edificações tenham a consciência de manutenção que tem o hospital, que tem lá um técnico de manutenção que vai, obviamente, reduzir o custo disso absurdamente, afinal de contas, ele tem capacidade de prever, quantificar e qualificar essas manutenções, que é isso que a gente espera um dia entender isso também nos edifícios, que a importância é igual, é vida do mesmo jeito, né? Lá só talvez as vidas estejam, de fato, numa condição um pouco mais precária, um pouco mais sensíveis. Mas, obviamente, no meu edifício eu também quero estar lá e estar confortável, saber que eu tenho problema nenhum. É o meu ambiente de conforto, eu quero que lá esteja sempre 100%. Então, por conta disso, eu quero que as manutenções ocorram de forma 100%. E para não deixar de tirar o sorriso da
na cara do seu outro, né, senhor? Quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Por favor, senhor síndico, vamos correr atrás aí das nossas manutenções e vistorias prediais. Então, agradecendo mais uma vez, espero que a ideia tenha sido captada, né? Nós estamos fazendo esse paralelo entre a manutenção predial obrigatória para toda a edificação com uma manutenção predial essencial, que é fundamental, né? E levada a sério como engenharia, né? Não é aquela história da gente estar fazendo improvisos, levada a sério como engenharia, conforme o Girão nos deu aqui uma noção aí. Então, mais uma vez, Girão, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Luiz, mais uma vez. Sérgio Craveiro, muito obrigado pela sua disponibilidade da gente estar levando esse material todas as semanas para todos os profissionais envolvidos. E, de novo, nós temos lá na @engenhariaceoto tudo isso já gravado, mas são mais 32 programas, salvo engano, que tem lá, onde vocês podem buscar conteúdos de extrema qualidade, com certeza vão estar melhorando e muito a qualidade das suas edificações. Um grande abraço, uma boa noite para todos. Na próxima quarta-feira, infelizmente, nós não poderemos estar aqui, mas, se Deus quiser, na sequência, voltaremos aí para poder trazer a vocês. Um grande abraço.